Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje, a convidada é a primeira fonoaudióloga de Jundiaí, em 1970, na década de 1970. E ela não só foi a primeira fonoaudióloga, como a fundadora da maior empresa da América Latina de saúde auditiva, de tratamentos e oralização de surdos, e inclusive implantes, aqueles implantes que você vê algumas crianças até se emocionando ouvindo a primeira vez a mãe. Essa pessoa é a honra que eu tenho de ser convidada minha, Marisa Pomilio, seja muito bem-vinda. Obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui. Ela pediu para eu não falar, olha, me apresenta como superintendente. Eu falei, Marisa, você ser a primeira pessoa, fonoaudióloga, criar uma identidade de defesa das pessoas que são deficientes auditivas, criar a ATEAL junto com pais, né? Como é que foi essa história de criar a ATEAL? Como que nasceu essa história? Você se formou em 1973, é isso? Isso. Na PUC? É, na PUC. Como que nasce essa história? Eu gosto muito de perguntar quando foi o day one, né? O primeiro dia que nasceu, porque a Marisa era a Marizinha, uma menininha, cresceu, estudou, Muito. me forma como primeira fonoaudióloga de Jundiaí e me cria a ATEAL. Como foi essa história? Então, na verdade, eu, quando me formei, não tinha intenção de trabalhar com deficiente auditivo. Certo. E aí já estava com a clínica instalada há 2 ou 3 anos, quando um pai me procura, porque um dos meus professores da faculdade de São Paulo me encaminhou uma criança com surdez. E eu até num primeiro momento falei assim, mas eu não tenho essa vontade de atender surdo. Mas vendo aquele pai e sabendo que naquela época, em 1973, esse pai teria que ir para São Paulo ou Campinas para que essa criança fosse atendida. Tá. E normalmente ele iria para uma reabilitação de 40 minutos, 45 ou 50 minutos e voltaria. Quer dizer, ele demoraria um dia quase todo para fazer isso. O ideal seria, naquela época, aconselhava-se a fazer 2 vezes por semana uma terapia, como ainda é hoje. Mas me bateu assim, não, eu fiz um juramento que todas as pessoas que me procurassem por problema de fala, eu iria atender. Não é justo esse pai fazer esse sacrifício. E naquele momento eu decidi de que eu iria atender, mas eu disse ao pai, olha, eu vou estudar novamente sobre surdez, o que tem no Brasil, o que tem em São Paulo, porque na minha formação eu não fiquei feliz com o que eu vi. Tá. Eu vi as crianças sendo reabilitadas, mas na hora que elas saíam da terapia, elas usavam gestos e não aprendiam nada relacionado àquela terapia. Então, eu achava assim, alguém está enganando alguém nesse processo terapêutico, e aquilo me deixou preocupada. Aí eu comecei a estudar sobre o que seria a reabilitação, a deficiência auditiva e como ela acontece, quais são as metodologias que existem. E aí eu comecei a atender. Mas na sequência desse pai já vieram 7, 8 pais me procurar. Porque daí quando eu abri a porta para isso, eu vi que tinha um universo grande de deficientes auditivos sem atendimento. Mas no começo, então, foi a dor desse pai, Isso. que você também falou que fez um juramento, Isso. que as pessoas que te procurassem, você ajudaria. Exato. Olha como a vida é engraçada, né? Quando você está aberto a ajudar pessoas. Exato. E aí você começa a perceber que algumas atividades não estavam na prática funcionando no dia a dia. Exato. E começa a estudar. Depois de formada, você vai buscar ajuda, vai estudar. Isso. E como que foi esse processo? Porque veio mais pais Isso. e com mais pais, mais pesos e desafios, porque para sair, né, do dia Day One para a maior empresa da América Latina de tratamentos, hoje quantas pessoas atendem ao mês lá a ATEAL? 2.000 pessoas a média de atendimento. 2.000 pessoas, pessoal, para sair de alguns de 18 pais municípios. de 18 municípios, estão na região de Jundiaí. Essa história linda. Como que foi então essa jornada de nascer aí uma fonoaudióloga, agora uma especialista em tratamento de surdos, oralizar, e conta um pouco sobre isso. Então, aí eu fui fazer alguns cursos, vários cursos pelo Brasil, estive em vários estados do Brasil, fiz cursos, saí do Brasil, me especializando e tentando entender o que era. Aí, quando nós já tínhamos 12 pacientes, aliás, 7 pacientes, 14 orelhas, eu levei esses aparelhos auditivos para serem retestados em São Paulo, onde tinha a Naderdic, que é o único polo em que a gente tinha para testar os aparelhos auditivos, para ver a capacidade daqueles aparelhos, qual era a potência, como é que eles tinham resultado. Isso em 1970, na década de 70. 75 para 80. Não, aí já era 80. 80. 80, já tá. era 80. E aí foi levar esses aparelhos para testar.
Testamos, dos 12 aparelhos que nós testamos, apenas um funcionava. Então, eu percebi o seguinte, que além de precisar de atualizar com relação à reabilitação, a entender mais de como é que você estimula o deficiente auditivo, os aparelhos vendidos também tinham um déficit. Quer dizer, as pessoas compravam um aparelho em São Paulo, compravam em Campinas, quebrava esse aparelho, não mandava arrumar, às vezes usava o aparelho, mas estava só de enfeite na orelha. Então, essas crianças estavam com aquele aparelho com a ilusão de que poderiam estar ouvindo e, na verdade, não estavam. Então, a gente percebeu que era necessário, além da parte técnica e de sensorial e cognitiva de você entender da criança, você tem que acompanhar toda a evolução tecnológica da ciência e da tecnologia mesmo dos aparelhos. Então, você começa a estudar. E aí, nesse sentido, eu descobri uma metodologia na época que se usava no Brasil, que era a verbotonal, ainda tem. Eu fui para a Iugoslávia fazer um curso de especialização. Em 83, é isso? Em 83, em Zagreb, fiquei lá um tempo. E as crianças lá falavam normalmente porque tinham uma estimulação adequada, tanto auditiva como sensorial e cognitiva. Então, ela tinha um atendimento amplo na área da reabilitação. E era isso que eu queria que Jundiaí pudesse ter. Então, um dos grandes diferenciais foi você acompanhar o paciente no 360, né? Não era só colocar o aparelho. Deixa eu ver se esse aparelho está funcionando. Vamos olhar direito. Então, de 7 aparelhos, um funcionava. Exato. Então, os outros... E como a criança é deficiente auditiva surda, ela não sabia se o aparelho estava funcionando ou não. O pai não sabia se a criança estava evoluindo ou não. É isso? Exato. É isso mesmo. Está vendo? O profissional, quando vai a fundo e faz o que ama, né? Exato. Inclusive um juramento, você falou, ele vai atrás. Aí você foi para a Iugoslávia para buscar mais essa integração, para entender... Porque a Iugoslávia era um país que tinha mais qualidade nessa socialização, nessa integração, como que era? Então, na verdade, a Iugoslávia era um país socialista, nós não tínhamos relações comerciais com a Iugoslávia. Eu fui para lá num impulso realmente de querer conhecer a metodologia. Chegando lá... Uma visionária mesmo. Foi realmente um desafio muito grande, porque todos os cursos, as línguas faladas eram assustadoras, assim, para entender aquilo, mas na verdade eu queria entender por que as crianças falavam, por que elas tinham uma reabilitação tão boa, porque elas tinham aqueles resultados em que a gente via. Porque assim, quando eu cheguei na escola, todas as crianças que eu passava, elas estavam conversando entre elas, e o nosso professor dizia, são todos surdos. E o processo de reabilitação era totalmente diferente. Mas, para minha tristeza, porque assim, é um país comunista, é um país que tem regras, que tem normas e que você tem que estabelecer, são bem estabelecidas, senão você não consegue dar continuidade, os pais teriam uma multa para pagar se a criança não tem evolução no desenvolvimento dela. Tá. Quando eu voltei, a minha tristeza é o seguinte, como eu vou aplicar toda essa rigidez de tecnologia sem ter o equipamento ideal e sem ter um conhecimento dos outros profissionais nessa área cognitiva, porque também eu vi lá todo um desenvolvimento que a neurociência trouxe 10 ou 20 anos depois, chegou no Brasil, mas eu vi lá todo um trabalho de neurociência voltado para a estimulação de fala também ao mesmo tempo. Então eu vi um conjunto de evolução científica que demorou mais de 20 anos para chegar e que a gente tem que ter a paciência. É isso que eu quero dizer às vezes. Às vezes a gente tem uma evolução da tecnologia e da ciência, você fala, como eu trago isso aqui no cotidiano, no meu dia a dia. Sim. E foi essa viagem que você acabou trazendo essa ideia para cá, mas tudo não foi maravilhas. Você teve que galgar isso passo a passo, teve que fazer materializações disso, porque não se sai de 5, 7 pais, né? Que você falou 14 ouvidos, né? Exato. Porque cada pessoa tem 2 ouvidos, então era 14 ouvidos, 7 crianças, 7 pessoas. E aí você vê toda uma diferença. E como que é a evolução? Porque de 83 para 2023, nós estamos falando de 40 anos. 40 anos. Nesses 40 anos, o que você viu de evolução e quanto a gente cresceu para ser hoje a referência na América Latina? A TEAL aqui em Jundiaí é a referência na América Latina de tratamentos. Eu vou só mostrar uma imagem para vocês, onde nós vamos chegar. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é emocionante. Vocês estão vendo aqui? Isso é um implante que é colocado no cérebro. Esse implante chama? Coclear. Coclear. É colocado na cóclea. Na cóclea. Isso. E a criança já ouve.
Olha uma outra imagem também, mesma coisa. Que coisa impressionante, nós vamos falar isso, porque isso tem 40 anos de quem foi para a Iugoslávia e transforma a Teal na maior empresa da América Latina. Olha que outro implante. E eu tive a honra de ser convidado numa cerimônia. Ela falou assim, você não podia faltar, porque o Fleming participa também dessa campanha de parceiro e muitos outros, né? A gente tem muito a aprender com ela, já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, continuando esse papo maravilhoso sobre saúde auditiva, a Teal e a fundadora da Teal, Marisa Pomilho, que estava explicando para a gente do maior presente que ela teve, né? Nos 41 anos, agora em maio. São duas crianças no banco de trás, ela na frente, ela falou, já ganhei meu presente. E conta para a gente como que faz para o surdo falar. Porque, por exemplo, existia-se, e eu também acreditei muito tempo antes de conhecer você, antes de conhecer a sua história, o Fleming patrocinou a ATRun, que é a corrida que a Teal tem todo ano, e continuamos parceiros e continuaremos. E aí, o surdo fala, a gente consegue fazer surdo falar. Mas o surdo de nascença, eu sei que é aquele que depois perdeu o tímpano por algum acidente, ou o músico que, né, perdeu. Ele falou, não. O surdo de nascença a gente oraliza, tá? Então explica pra gente como que o surdo pode falar. Então, é muito interessante porque o surdo, a deficiência auditiva é uma deficiência sensorial. Se eu estimular sensorialmente esta criança, e se eu estimular através do tato, através do olhar, porque as conexões cerebrais para o sentido da fala vão acontecer. O que acontece é o seguinte, é que quando a mãe ou a família recebe um diagnóstico de deficiência auditiva, ela emudece, a família emudece e toda a parte sensitiva e de percepção para aquela criança fica bloqueado, porque a mãe fica assim, como eu vou falar com meu filho? Eu vou ter que aprender libras, eu vou ter que aprender sinais, eu não sei, como eu vou falar? E interrompe. E interrompe assim, de deixar de ver uma televisão e de sentir as vibrações. Ela é a surdez é uma deficiência sensorial, mas não é intelectual. Ela não, cognitivamente, aquela criança está inteirinha. Todas as sinapses e todas as conexões que ela tiver que fazer neurologicamente para ter um significado daquilo é um sofá, ou aquilo é uma parede, aquilo ela vai ter. Mas eu preciso de falar. Se eu falar e se eu estimular essa fala, se visualmente eu chegar ao meu bebê, tocar no meu bebê, eu vou trazer essa imagem para mim. Certo. Se eu distancio, eu crio uma barreira. Então, muitas vezes, os pais têm que se interiorizar e falar, olha, ele tem um problema físico, que não consegue captar, mas ele consegue ver meu lábio, consegue... Não, agora, como, então, isso... Como funciona isso? Porque, para a gente que é leigo, isso é muito difícil de entender. Então, é difícil nesse sentido, porque... Quando a gente trabalhava só com o aparelho auditivo e só com as estimulações auditivas, para que primeiro ele ouça, para depois ele falar, né? Esta é uma sequência, tem que aprender a ouvir para aprender a falar. Não, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai aprendendo que o som, aquele barulho de chave é do carro do papai, mas ela tem que dar um significado. É o papai que chegou, é o carro que está ali, é o barulho. Quer dizer, você tem que dar um significado para aquele barulho. Entendi. Você tem que trazer aquele conteúdo para dar um significado para a criança, porque a criança aprende pela repetição. Entendi. Então, todas as sinapses envolvidas, você tem que dar continuidade. É um trabalho, então, de pais e o surdo, o deficiente auditivo, junto nessa experiência sensorial que você falou, né? Isso. Ele não tem um problema mental, ele está com um problema físico ali de entender. A pessoa não é uma deficiente intelectual, ela tem uma deficiência sensorial e que ela tem capacidade de ter uma vida normal como todas as pessoas têm, né? O que acontece muito é que ao a família se distanciar ou se bloquear com relação à estimulação, essa criança perde, porque a criança ela tem as suas conexões cerebrais muito rápido, ela amadurece muito rápido, né? Ela vai desenvolvendo muito rápido à medida que você estimula. Se você deixa de estimular, essas conexões para a área da linguagem, da área simbólica, que ela tem que dar um significado para as coisas, elas vão ficando assim mais difíceis
o futuro. Mas hoje nós fazemos o teste da orelhinha em todo bebê que nasce em Jundiaí. Então, eu ia perguntar, porque quando eu nasci não tinha esse negócio de teste Não, da orelhinha. não tinha. Isso daí é recente, gente. Não tinha. E aí eu tenho 2 filhos, um de 5, uma de 2, e foi o teste da orelhinha, e foi uma novidade. Para quem não conhece, explica pra gente um pouquinho sobre o que é o teste da orelhinha, a importância disso e na questão dos dados públicos, né, para controle. Exato. O que a gente tem é o seguinte, a evolução das academias no sentido de formatarem legislações em que pudesse ter o teste da orelhinha em todos os berçários e em todos os hospitais, é uma das coisas mais importantes na prevenção, no atendimento rápido para a criança com deficiência auditiva. Então, nós fazemos em Jundiaí, é um serviço de utilidade pública, já é uma política pública implantada desde 2000, no hospital, era no São Vicente, agora é no HU, porque são os bebês recém-nascidos. Nós já testamos mais de 80 mil bebês. Mais de 80 mil bebês. Todo bebê que nasce, nós testamos lá todos os dias, tem a fonoaudióloga fazendo avaliação. Tendo alguma dificuldade, ele já é encaminhado para a TEAL, essa família já é orientada sobre, pode não ser uma surdez, porque de cada 1000 bebês que nasce, 2 a 3 terão uma perda auditiva, se não uma deficiência auditiva logo ao nascer, mas ela vai desenvolver uma perda auditiva ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Com esses indicadores, e esses indicadores são confirmados, porque nessas 70 mil crianças que a gente já testou, nós já também diagnosticamos mais de 100 bebês com perdas auditivas e todos eles encaminhados, alguns deles já implantados, outros não deram certo para o implante. É por isso que é importante saber, o implante é a solução para todos os problemas? Ainda não, porque tem muitas famílias que não acatam ainda a possibilidade da cirurgia. E eu queria só fazer um adendo também, que a gente estava conversando nos bastidores, por que é importante a pessoa que é mais velha, vai envelhecendo, às vezes tem a perda auditiva, por que é importante a família insistir para tratar, insistir para procurar ajuda correlacionada à questão cerebral? Olha, você tocou num ponto muito importante, e muito importante porque nós estamos envelhecendo, todos nós, e essa... Ainda bem, né? Porque dizem que tem 2 opções, né? Envelhecer é a melhor delas. À medida em que a gente envelhece, a audição vai perdendo. A gente sabe que a partir de 60 anos, a maioria das pessoas tem uma perda auditiva. E o universo, por exemplo, do grupo de deficientes auditivos, que nós temos mais de 1 milhão de pessoas, de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, 91% ensurdece depois de adulto. E 9% são crianças. Olha só, hein? No universo de deficiente auditivo, a maioria é pessoa adulta e depois dos 40, 50 anos, porque agora está ensurdecendo mais cedo por conta dos fones de ouvido e do ruído ambiental, que está muito. A deficiência auditiva é a 3ª maior causa de saúde pública e de preocupação da Organização Mundial de Saúde com relação às políticas públicas, porque ela tem um custo alto. Tá. A pessoa adulta, agora voltando à sua pergunta, a pessoa adulta, ela vai ensurdecendo e ela não admite. Às vezes você chama e fala, não, eu estava distraído. Sim. Nossa, mas eu chamo, mas não respondeu. Ah, mas é porque eu não quis. E às vezes as pessoas não assumem a sua surdez. Não assumir a surdez vai distanciando do grupo social. Primeira coisa é assim, não gosto mais de ir na reunião. Por quê? Porque ele não está entendendo a fala de todos. Algumas pessoas têm preconceito nisso, mas você tem que entender que outras patologias podem acontecer, até casos de demência, né? Encolhimento cerebral acontece, porque não só a distância social, mas o cérebro começa a ser menos estimulado, não é isso? Exato, porque você não está ouvindo, então você não tem estimulação. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente pega algumas pessoas idosas para fazer adaptação de aparelho, e quando você coloca o aparelho, a pessoa fala assim, nossa, barulho do que será que é isso? Ele já esqueceu que é um barulho de chuva, um barulho de palma, porque aí, como você diz... Está muito longe, né, esses barulhos mais sutis. Exato. E como as pessoas, como é que fazem? A TEAL hoje sobrevive do quê? Ela vive como? Aceita doações, patrocínios? Como que funciona? Porque essa história bonita também tem um custo, tem elevados custos. E para chegar onde chegou, como que nós, né, que somos beneficiados, eu tive uma empregada doméstica que já trocou 4 vezes o aparelho, do analógico, depois foi para o digital, hoje trabalha com a minha mãe, muitas outras pessoas eu conheço, tanto é que não são poucas, é maior da América Latina. Como que as pessoas podem ajudar a TEAL? E nós do programa vamos dar 10 inscrições para a corrida. Vai aparecer um QR Code na tela, nós estamos dando 10 inscrições para a corrida, que esse é o programa está dando, o Fleming está dando, né?
como presente. Só que as pessoas também podem ajudar a TEAL. Então o QR Code é a inscrição da corrida. As 10 primeiras pessoas que entrarem no WhatsApp e puser ATEAL, né, ATRUN, que é o nome da corrida, ATEAL, ATRUN, ATRUN, já estão incluídas, as 10 primeiras. Mas me explica como que nós podemos ajudar a ATEAL. Olha, de várias formas podem ajudar. Eu gostaria de dizer que nós temos um programa, porque assim, o Brasil tem um dos maiores programas do SUS, né, do mundo, né? Sim. E o SUS é uma das, como você diz, da pessoa que talvez que ajuda na sua casa, ela foi beneficiada pelo SUS. Pelo SUS. O SUS, todo mundo reclama muito dos valores em que o SUS paga. Ele realmente paga tudo, mas paga pouco. Mas a sociedade civil complementa. Então, se a gente souber fazer uma gestão institucional, onde o poder público, o SUS tem a contribuição dele, a sociedade civil ajuda e a gente administra de uma forma da confiabilidade nessa gestão, as coisas acontecem, né? Então o SUS é o nosso maior parceiro, nós temos alguns convênios com prefeituras também da região, dos 18 municípios. Nós temos uma política pública do município que é muito boa nesse sentido, porque eles dão esse respaldo, dão uma continuidade. Nós somos credenciada pelo Ministério da Saúde, então temos uma boa relação com o poder público, com a Secretaria de Saúde e tal. E as pessoas podem ajudar com a nota fiscal paulista, com contribuição, indo aos nossos bazares, comprando as nossas rifas. Nós temos produtos sociais, também agendando consulta particular, porque nós temos uma equipe que atende particular, comprando a bateria e a pilha lá. Então, nós temos um conjunto de ações e o resultado é em benefício do assistido. Todo o nosso resultado é em benefício do assistido. É uma honra ter você aqui. Obrigado. Que nós possamos ajudar a TEAL, que nós possamos também ter mais Marisas no mundo, Marizinhas, Pomilhas, que venham, uma cuidando do coração, outra do cérebro e assim por diante. Aperta minha mão, por favor. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Esse é Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Marisa. Obrigada. E continue a ajudar a ATEAL. Beijo para vocês e até a próxima.